Seja muito bem-vindo ao Espaço de Vida. Esse é mais um dos nossos encontros online. E eu queria convidar você para se preparar para um momento especial que teremos aqui. Vamos cantar e refletir numa palavra que foi preparada especialmente para você neste dia. Temos certeza que você não está aqui à toa e que Deus tem um propósito especial para você e para toda a sua família. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com sua família e com as pessoas que você mais ama. Siga também a nossa comunidade nas redes sociais, no nosso Facebook, Instagram e também aqui no nosso canal no YouTube. Prepare-se para este momento e que Deus abençoe sua vida. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja adorado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantamos juntos por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja adorado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Vamos orar neste momento? Senhor, nós oramos nesta hora pedindo, ó Pai, para que o Senhor nos ajude a que esse versículo seja uma prática em nossas vidas, ó Pai. Para que a gente possa entender o quanto é importante e praticar e viver a importância da oração. Diante de momentos como esse que Pedro põe aqui, no fim, na dor, no sofrimento, nos ajude, ó Deus, a entender que a oração é a chave de todas as coisas, para nos dar coragem, para nos erguer, para fazer a gente prosseguir, para nos sustentar
diante de qualquer momento e adversidade da vida. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me vir, eu sou indigno, mas sua voz me diz: não vai, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho, me esvazio de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu recebo aquilo que preciso, nem um pouco mais. Que meus bens que de imediato possa abandonar. Santo, Santo, eu canto Santo, Santo. Torne meu sofrimento em testemunho, me esvazio de mim deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. O nome de Cristo, o nome de Cristo. Amém. Eu tenho um recado especial para você. Esse momento de pandemia, de restrições que a gente vive, nos limita bastante, mas também nos dá algumas oportunidades, como por exemplo, você que talvez esteja assistindo este encontro online, talvez você não seja de Jaguariúna, não tenha frequentado nossos cultos presenciais, mas a partir dessas gravações tem a oportunidade de participar dessa igreja virtual com a gente. Talvez você não seja de Jaguariúna, talvez você seja de outro estado, inclusive, e tem, a partir desse momento, a oportunidade de estar com a gente nesses momentos online que a gente tem vivido.
Para você que tem interesse em conhecer mais de Jesus, em desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, nós temos um grupo chamado Encontros com Jesus, onde você pode saber um pouquinho mais a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito das suas dúvidas que você pode trazer. Para você ter acesso a esse grupo, acesse no nosso Instagram, na biografia do nosso Instagram, um link que tem um espaço específico para você se inscrever, para que você possa fazer parte desse grupo, para conhecer mais de Jesus, como que Jesus pode fazer sentido na sua vida, na sua história. Eu espero por você. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Nos últimos dias, nós temos ouvido com muita frequência a respeito do novo normal. Fato é que a gente ou já está vivendo ou vai viver em breve, realmente, muitas mudanças no nosso cotidiano, ambiente de trabalho, entretenimento, lazer, que a pandemia vai trazer. Algumas coisas ficarão para trás, mas muitas coisas provavelmente ficarão, de fato, como novos hábitos para a gente. Por exemplo, questões referentes à higiene pessoal, questões referentes à prevenção de doenças e por aí vai. Mas mais importante do que o novo normal, como a gente vem falando ao longo dessa série de mensagens, é que eu e você, de fato, sejamos novas pessoas, novas versões de nós mesmos. Que você seja um novo você, uma nova você. Nesse sentido, quando a gente pensa em mudanças, nós precisamos olhar para os nossos hábitos e começar pelos pequenos hábitos, pelas pequenas coisas que gerarão grandes resultados. Afinal de contas, pequenos hábitos geram grandes resultados. E nesse sentido, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus ele era um mestre em pequenos hábitos, em pequenos costumes que se repetiam dia após dia e que geravam na vida de Jesus e na vida das pessoas que estavam em torno de Jesus, grandes resultados. Lev Tolstói, um escritor russo, disse que nós pensamos muitas vezes em mudar, em transformar a humanidade, grandes coisas, mas poucas vezes nós pensamos em mudar a gente mesmo. Nesse sentido, nessa série de mensagens, o novo normal e o novo você, eu quero convidar você a pensar comigo menos na pandemia, menos nas questões referentes à economia do nosso país, menos na polarização política e pensar mais em você. Não egoisticamente, obviamente, mas pensar mais em como você pode ser mudado, mudada, e em como, a partir dessas mudanças, você pode ser uma agente de transformação na sociedade onde você está inserido, onde você está inserida. Nesse sentido, eu quero convidar você a pensar comigo, a partir da sabedoria bíblica, Evangelho de Lucas,
no capítulo 22, a partir do verso 39, nós conhecemos uma história fantástica a respeito de Jesus, o nosso mestre. Se você soubesse que você seria preso, que você seria duramente espancada até a morte, e você soubesse que isso aconteceria daqui a algumas horas, o que você faria nas horas que precedessem este acontecimento, a sua prisão? Talvez eu e você, algumas horas antes, tentaríamos fugir, tentaríamos mudar a rotina para que não fôssemos presos, para que não fôssemos capturados. Afinal de contas, se formos capturados, seremos mortos, seremos espancados. Jesus diante da morte, Jesus diante de um ambiente terrível de opressão, onde ele seria preso para depois ser crucificado. Jesus, é interessante que Jesus não muda os seus hábitos. Jesus continua mantendo os seus hábitos, os seus costumes, mesmo sabendo que horas ali na frente, ele será primeiro preso, tratado como um cão por seus algozes e posteriormente será crucificado. Jesus sabe do que ele vai passar, mas Jesus não muda os seus hábitos. A gente aprende com Jesus, na sabedoria bíblica, que os hábitos são extremamente importantes. Na semana passada, a gente falou a respeito de um momento onde Jesus recebeu uma dura informação a respeito da morte de João Batista, seu primo, e essa morte, com requintes de crueldade, chega até Jesus, e à medida que Jesus fica sabendo disso, ele se retira para um lugar deserto. E a gente conversou sobre a importância de nos retirarmos para lugares desertos, para aprendermos dos valores do Pai. Mas hoje eu quero falar com você, e a gente vai refletir juntos a respeito de um momento onde Jesus está prestes a ser açoitado, prestes a receber violentamente um tratamento cruel dos seus opressores. E Jesus, então, ele está diante de uma encruzilhada. Ele pode mudar os seus hábitos, ele pode mudar a maneira de ser, de construir a sua vida, para ser imprevisível, de maneira que as pessoas que o perseguem não o alcancem, ou ele pode simplesmente manter os hábitos dele, e é isso que ele faz. Quando a gente olha para Lucas, capítulo 22, versículo 39, o texto diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês a partir desse texto é: diante do perigo iminente, ore. Diante do perigo iminente, ore. Jesus, o ser humano perfeito, o escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser do Pai. Ele, diante de um perigo terrível que o assombra, que acontecerá em breve, algo que o deixa emocionalmente, fisicamente, espiritualmente abalado, o que Jesus faz? Ele ora. Nós, como discípulas de Jesus, nós vivemos difíceis momentos, diferentes momentos ao longo da nossa jornada. Talvez você, como discípula de Jesus, no desenvolvimento da sua espiritualidade, você já passou por maus bocados, por momentos dificílimos na sua vida, na sua jornada. E nesses momentos difíceis, nós, de fato, mostramos quem a gente é, não é verdade? A gente, para conhecer alguém, a gente não diz assim, nesse momento difícil, nesses momentos complicados, é que a gente conhece de fato a pessoa. É verdade. E no momento mais difícil da vida de Jesus, prestes a ser açoitado, tratado com crueldade, no momento onde ele está prestes a ser crucificado, morto, terrivelmente assassinado, Jesus simplesmente, como de costume, não é algo que aconteceu aqui porque Jesus estava estressado, não é algo que aconteceu aqui porque Jesus não sabia o que fazer, então ele foi orar desesperadamente aos pés de Deus, do Pai. Não, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que outros evangelhos chamam de Getsêmani, e os seus discípulos o seguiram. Talvez os discípulos pensaram: o que a gente vai fazer lá?
O que a gente vai fazer no Monte das Oliveiras? Será que a gente vai fazer uma rodinha, vai sentar e vai começar a contar as histórias de cada um? Afinal de contas, são os últimos momentos da vida de Jesus? Não, chegando lá, Jesus convida os discípulos para que orem e ele se distancia um pouquinho deles, ele se ajoelha e ele começa a orar. Diante do perigo iminente, ore. Eu não sei o que você está passando, talvez você já não esteja vivendo tanto assim a realidade do isolamento social, talvez na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, vocês já retomaram praticamente o ritmo normal da vida. Talvez você já está há muito tempo trabalhando e o home office foi apenas um momento, sei lá, no começo da pandemia. Mas, independentemente de como você esteja vivendo, do momento no qual você está inserido, inserida, vocês, como discípulos e discípulas de Jesus, passam por difíceis momentos, por maus bocados nas suas vidas, assim como eu passo, assim como o próprio Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, passou. E nós não estamos isentos do sofrimento como discípulos e discípulas de Jesus. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos garantiu, ele nos prometeu que teríamos aflições, que passaríamos por sofrimento. Mas diante de um sofrimento iminente, quando você está prestes a passar por uma cirurgia, quando você recebe a notícia de que você está doente, algum ente querido, seu familiar, está doente e passará por um tratamento pesado para recuperar a saúde, diante do perigo iminente, do sofrimento iminente, da dor iminente, como você reage? Nós estamos sendo confrontados nesta série de mensagens com atitudes básicas que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos ter. Jesus, diante do perigo iminente, o que ele faz? Ele ora. Uma segunda coisa que eu queria destacar com você, a partir dos versos, do verso 42, o texto diz que Jesus, ele se ajoelha e ele começa a orar, e ele diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que por meio da oração, Deus alinha os nossos interesses com o dele. Por meio da oração, Deus alinha os nossos interesses com o dele. Muitas vezes nós temos interesses que não condizem com a vontade de Deus. E isso necessariamente, isso não é pecado. Afinal de contas, eu sou pecador, eu sou falho. E as minhas vontades são diferentes da vontade do meu Pai, que é perfeito, que é o Deus, o Pai das luzes. No entanto, quando eu tenho alguma vontade, algum desejo, ou estou prestes a realizar alguma ação que seja completamente distinta, diferente da vontade do meu Pai, à medida que eu tenho momentos de oração, à medida que eu me retiro, que eu silencio o meu coração e a minha mente para falar com o meu Deus, com o meu Pai, a vontade dele, por meio da oração, é transmitida a mim e eu sou alinhado. Apesar de eu ser pecador, apesar de eu ser falho, a oração é uma ferramenta preciosa, poderosa, para que Deus, o nosso Pai, alinhe a vontade dele à nossa vontade. Ou a nossa vontade, à vontade dele, melhor dizendo. Jesus, o ser humano perfeito, ele está aqui no Monte das Oliveiras, segundo o evangelista Lucas, e ele está passando por um momento muito difícil, talvez o momento mais tenso na vida de Jesus. O momento mais complicado na vida de Jesus provavelmente não foi a crucificação. Lá foi o auge da dor, o auge do sofrimento, mas o auge da angústia emocional, espiritual, foi aqui no Monte das Oliveiras ou no Getsêmani, onde Jesus ele chega a orar e ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Se queres, afasta de mim este cálice. Se você tem uma outra solução, é agora. Jesus sabia que o que lhe esperava era algo tenso, algo complicado, que Jesus pagaria pelos pecados de toda a humanidade. Mas em oração, o Pai alinha o coração de Jesus. E a oração de Jesus reflete a vontade do Pai, porque Jesus ele continua orando e ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, quantas vezes que nós oramos
ou que nós pensamos, antes de orar, a gente pensa o seguinte: quer saber? Eu vou me vingar daquela pessoa que fez mal para mim. Eu vou me vingar, aquela pessoa não vale nada. Olha, Deus que me perdoe, mas eu quero que morra. Eu quero que pague pelos pecados. Eu quero que ela colha aquilo que essa pessoa plantou. E a gente, de repente, até tem um certo direito de pensar assim, afinal de contas, essa pessoa nos magoou ou magoou alguém profundamente. Mas à medida que você pratica a oração, à medida que você, como discípula de Jesus, se aquieta e entra na presença do Pai em oração, assim como Jesus faz aqui no Monte das Oliveiras, a vontade de Deus é transmitida ao seu coração e não tem como você ajoelhar para orar e levantar sendo a mesma pessoa. Você ajoelha odiando essa pessoa, querendo matar, esganar essa pessoa, mas à medida que você levanta, o seu coração já está inclinado ao perdão, à compaixão, aos valores do reino, e não aos valores pecaminosos que naturalmente habitam o nosso coração e a nossa mente. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que por meio da oração, Deus alinha o nosso coração, as nossas vontades aos interesses dele. Muitas vezes nós temos agido, nós temos experimentado, vivido distantes da vontade do Pai. E a gente fica pedindo: Deus, mostra-me a sua vontade, Deus, mostra-me a sua vontade, Deus, mostra-me a sua vontade. E Deus faz isso a partir da palavra dele, a partir da vida de Jesus e a partir de momentos específicos, intensos de oração. E aí eu pergunto para você: você tem gastado horas assistindo Netflix? Você tem gastado horas fazendo exercícios físicos? Você tem gastado horas lendo seus livros ou cuidando dos seus filhos, limpando a sua casa, se preparando para ser um melhor profissional, uma melhor profissional no seu ambiente de trabalho? Ótimo, perfeito. Faça isso e seja um ser humano melhor de fato. No entanto, quanto tempo você tem gastado em oração? Jesus, ele não está fazendo algo aqui que ele faz uma vez ou outra. Como de costume, Jesus se retira para orar. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui, para que nós experimentemos mudanças nas nossas vidas, para que nós sejamos novas versões de nós mesmos, é que por meio da oração, Deus nos sustenta, mesmo quando as coisas parecem não melhorar. No versículo 43, o texto diz: apareceu a Jesus, então, um anjo do céu que o fortalecia. Versículo 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Por meio da oração, Deus nos sustenta, mesmo quando as coisas parecem não melhorar. Muitas vezes a gente até ora. Talvez você, como discípula de Jesus, até tenha o hábito de se retirar, vez ou outra, para orar. Mas a gente quer uma resposta que a gente já tem pré-concebida na nossa mente, no nosso coração, de que é a resposta certa. A gente leva para Deus e fala: ó Deus, eu estou orando aqui, mas assim, é só para você chancelar, só para você ratificar uma coisa que eu já pensei muito e você só precisa carimbar aí com a sua vontade porque está tudo certo. E aí a gente ora e a gente espera que aquela resposta seja daquele jeitinho como a gente acha que deve ser. Só que o tempo vai passando e aparentemente as coisas começam até a piorar. Em vez da saúde melhorar, ela piora. Em vez do tratamento dar certo, ele parece ser insuficiente. Em vez do dinheiro aparecer, da porta de emprego se abrir, as coisas começam a ir de mal a pior. E nesses momentos, a nossa tendência é de abandonar a oração, afinal de contas a gente já orou. E não está dando certo. Mas a terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, que eu quero refletir com vocês, é que por meio da oração, Deus nos sustenta, mesmo quando as coisas parecem não melhorar. Jesus está orando para o Pai: se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. E no versículo 43, Lucas diz que aparece um anjo e fortalece a Jesus. E passa a fortalecer Jesus.
A gente não sabe como foi a aparição desse anjo, se foi alguma coisa interna no coração, no espírito de Jesus, se foi algo exterior ali naquele ambiente. O que eu sei, o que você sabe, a partir da sabedoria bíblica, é que Deus nos sustenta. Em um ambiente de oração, Deus nos sustenta com a sua graça. Quando você parece que vai desmaiar, sabe aqueles momentos que dá a impressão que você vai desfalecer porque as forças se acabam, o encorajamento se esgota, a paciência já foi, e parece que você vai abandonar a vida, vai deixar quieto tudo. Nesses momentos, em um ambiente de oração, Deus nos sustenta, mesmo quando as coisas parecem não melhorar. Jesus, ele está orando e as coisas não estão melhorando para ele. Afinal de contas, Jesus está até suando e Lucas diz que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse fenômeno, chamado hematidrose, é um fenômeno de angústia, de forte e profunda tensão, onde os nossos poros se dilatam e a gente chega a transpirar sangue. É isso que acontece com Jesus, e quem relata isso é Lucas. Lucas era médico, ele conhecia bem do que ele estava falando. As coisas não estão melhorando para Jesus, mas um anjo do Senhor fortalecia Jesus, porque quando estamos em um ambiente de oração, Deus nos sustenta, mesmo quando as coisas parecem não melhorar. E o texto diz que Jesus orava ainda mais intensamente. Eu quero desafiar você, meu amigo, minha amiga que está assistindo essa mensagem. Talvez você venha orando há dias, há semanas, há meses, há anos a respeito de algum assunto, de alguma causa que você precisa da intervenção de Deus. Eu quero desafiar você, se por acaso você parece não estar sendo ouvido por Deus, eu quero encorajar você a orar ainda mais intensamente. A orar ainda mais intensamente, porque enquanto você ora, Deus sustenta você, Deus carrega você no colo, ainda que a vida pareça não melhorar. E uma última coisa que eu queria destacar aqui, é que por meio da oração, Deus nos enche de coragem para prosseguir, independentemente das circunstâncias. Deus não apenas nos carrega, não apenas nos sustenta, Ele também nos encoraja, Ele nos dá um empurrão para que nós retomemos a nossa vida, para que nós influenciemos outras pessoas, para que nós sejamos sal, luz, para que nós cumpramos a missão que Ele nos deu como seus discípulos e discípulas. E como que Ele faz isso? No versículo 45, Jesus, Ele se levanta da oração e Ele volta aos discípulos e Ele os encontra dormindo, dominados pela tristeza. Se você voltar para a perícope anterior, Jesus, Ele estava com os seus discípulos naquilo que a gente chama de a última ceia, e existem várias discussões, várias conversas, e Jesus, Ele começa a acenar para o fato de que o tempo dele com os seus discípulos está acabando. E os discípulos passam a ficar dominados, cheios de tristeza, de angústia, por saber que o mestre deles, a quem eles tanto admiram, não estará mais com eles. E dominados pela tristeza, Lucas diz para a gente que eles passam a dormir. Jesus, lá no versículo 40, diz para eles, para que eles orem, para que não entrem em tentação, para que não caiam em tentação. Mas eles estão muito tristes, muito angustiados, e eles dormem. E o texto diz para a gente no versículo 46 que Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus diz: por que estão dormindo? Por que vocês estão dormindo? E na sequência, Jesus diz: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Por meio da oração, Deus nos enche de coragem. Olha que interessante, Jesus, Ele não diz ajoelhem-se e orem. Jesus não diz prostrem-se, chorem com o rosto em terra e orem ao Pai, para que vocês não caiam em tentação. Não, Jesus diz levantem-se e orem, porque a oração é uma postura de coragem. Talvez você ache que a oração seja uma característica de uma pessoa fraca, emocionalmente abalada, alguém que não tem forças, ferramentas para lutar, para acordar cedo, para vencer na vida, e então essa pessoa passa a orar
como se fosse um paliativo, como se fosse um remédio para que as dores fiquem um tanto quanto anestesiadas para essas pessoas. Não! Jesus mostra para a gente que a oração é um sinal de coragem. Por meio da oração, Deus nos enche de coragem para continuar, para prosseguir, independentemente das circunstâncias. Se você for para o versículo 47, na perícope posterior, o texto diz que enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas. E essa multidão vai prender Jesus e vai tratar Jesus como um cão. E Jesus sabe disso. Por isso Jesus está profundamente angustiado, mas Jesus não teme, Jesus não é covarde. O nosso mestre é o mestre da coragem, da força. E Jesus, ele simplesmente diz para os seus discípulos: levantem-se. Posição de guerra, posição de luta. Mas a nossa luta não é com ferramentas, não é com espadas, não é com armas, a nossa luta é com a oração. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. O que é cair em tentação aqui? Aqui, cair em tentação, e no nosso contexto do que a gente está conversando aqui, neste momento, cair em tentação é sermos quem nós sempre fomos. A minha tentação, a minha maior tentação é ser o velho Carlos de sempre, com os mesmos hábitos pecaminosos de sempre, com os mesmos pensamentos tortuosos de sempre, com as mesmas manias de sempre. Mas Jesus está me chamando, está chamando você nessa mensagem para que sejamos novas versões de nós mesmos. Não apenas um novo normal, mas novas versões de nós mesmos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos para ontem aprender a desenvolver o hábito, o costume de orarmos para que não caiamos na tentação de sermos as velhas versões de nós mesmos. Quando que isso é possível? Isso é possível quando nós entendemos que Jesus abriu um caminho para nós. Jesus é o ser humano perfeito, Jesus é aquele que venceu a morte, ele entrou na história para destruir o nosso velho eu. Ele entrou na história para acabar com a sua vida de falsas esperanças. Ele entrou na história para pagar o preço que eu e você jamais pagaríamos, nem que trabalhássemos uma eternidade para pagar. E Jesus pagou vivendo uma vida perfeita, vivendo uma vida com ótimos, excelentes costumes. Jesus se retirava quando ficava pressionado para refletir, para pensar com o Pai. E Jesus não apenas fazia isso, mas ele orava. E à medida que ele orava, Deus transformava o seu coração, e essa dança perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo faziam com que Jesus fosse quem ele foi. E podem fazer com que eu e você sejamos quem o Pai quer que nós sejamos. Ouvindo uma vez um pastor muito querido, pastor José Carlos Pezzini, um especialista nas disciplinas espirituais, nos estudos das disciplinas espirituais, e ele contava que diariamente ele acordava pela manhã, aproximadamente às 6 horas da manhã, ele preparava uma água, fazia um chimarrão, onde ele ia juntamente de sua esposa, ter um tempo com Deus de oração, de introspecção, de desfrutar da presença do Pai. E ele contando para a gente que ele ficou tanto tempo fazendo aquilo, tantos anos, aquilo era um costume tão profundo na alma dele, que se por acaso, quando ele ia viajar, quando ele estava na casa de alguém, fazendo alguma visita, ou recebendo gente em casa, que o cronograma, o itinerário saiu um pouquinho da rotina, do normal, a sensação que ele tinha é que tinha alguém esperando ele naquele local, naquele lugar de oração, e ele tinha que ir para lá, porque ele não poderia deixar essa pessoa tão preciosa esperando. Hábitos precisam ser desenvolvidos. Não é fácil desenvolvermos os hábitos. Um hábito, ele é desenvolvido a partir da disciplina, a partir de uma ferramenta dura que é a disciplina. Eu quero desafiar você, a partir dessa mensagem, a partir da vida de Jesus,
para que experimentemos mudanças em nossas vidas, em nosso caráter, mudanças profundas, pequenas mudanças que gerem grandes resultados. Mudanças que daqui a 10, 15, 20 anos nós estaremos celebrando. Nós precisamos alterar os nossos hábitos hoje, agora. Nesse sentido, pare de procrastinar. Pare de procrastinar. Tire um momento do seu dia onde você pode se retirar dos seus compromissos, pedir licença para as pessoas da sua casa e, assim como Jesus fez, ore, ore. E lembre-se que orar não é uma posição vergonhosa, não é uma atitude vergonhosa, pelo contrário, levante-se e ore. É uma posição de batalha, é uma posição de conquista, onde nós somos completamente alinhados à vontade do Pai e, de fato, experimentamos mudanças em nossas vidas. Para que a gente não entre apenas em um novo normal, dito pela sociedade, mas para que nós sejamos, de fato, novas versões de nós mesmos. Você pode fechar os seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, muito obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Jesus, pela possibilidade que nós temos de sermos novas versões de nós mesmos. Obrigado, Jesus, porque isso não depende de nós. Se isso dependesse de mim, Senhor, eu seria a velha versão de mim mesmo para sempre. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor entrou na história, morreu na cruz por nós e mostrou para a gente como é a vida da nova criação, como é a vida do reino de Deus. E é essa vida que nós queremos desfrutar com novos hábitos. E este é um hábito que nós queremos desenvolver. Ajuda, Senhor, as pessoas que estão assistindo essa mensagem a conseguirem retirar, separar um momento do seu dia ou alguns momentos do dia para orarem, para desenvolverem a partir da oração intimidade com o Senhor, para que o Senhor alinhe a sua vontade nos nossos corações, nas nossas mentes, a partir desses momentos, para que o Senhor nos sustente quando as circunstâncias parecerem não melhorar, para que o Senhor nos encoraje, para que sejamos agentes de transformação onde estamos inseridos, onde vivemos. Faz isso, Pai, faz isso, Deus, acalenta, inspira-nos, Senhor, a sermos pessoas, discípulos e discípulas do Senhor, que vivem prazer, o privilégio de separar momentos em oração. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém. Na oração encontro calma. Encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é de poder, só nele a vida faz sentido.
grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos juntos mais uma vez orar isso. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão e encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.